relação aos pilares, nós temos que os pilares, assim como as outras estruturas que nós trabalhamos aí, elas são estruturas de sustentação. Os pilares, eles são estruturas verticais e que trabalham quase sempre aos esforços de compressão. Lembram que lá na primeira VA nós falamos dos esforços mecânicos? Tração, flexão, compressão, cisalhamento e torção. O pilar ele sofre principalmente o esforço de compressão, além também de sofrer com os esforços aí de flexão. O que é importante com relação ao pilar? Junto com as fundações, é um dos principais elementos estruturais. Semana passada nós falamos lá sobre as fundações, na forma de videoaula, em que a fundação ela suporta todas as cargas da minha estrutura e transmite essa carga, ou seja, esse peso, para a camada compactada do meu terreno. Os pilares, quando eles estão mal posicionados ou quando eles são mal dimensionados, podem provocar desde problemas de estabilidade na minha estrutura, né, a estabilidade da minha construção, além de provocar o aumento do custo das minhas estruturas. Assim como todas as outras, um mau dimensionamento vai acarretar numa estrutura que pode comprometer minha construção. Além de comprometer minha construção, eu vou consequentemente aumentar o custo para a construção da minha estrutura rural aí, né? E então, assim como todas as outras estruturas, aqui nos pilares nós vamos trabalhar o cálculo, ou seja, o dimensionamento de pilares, levando em consideração qual tipo de material vai ser utilizado. Uma vez que o material que eu escolho para construir a minha estrutura vai interferir de maneira direta no meu cálculo, vai interferir de maneira direta na qualidade da minha estrutura aí. Então, normalmente é dito que as principais funções de um pilar, né, dos pilares ou das colunas, como eles são conhecidos aí também, é transmitir as solicitações, né, ou seja, os esforços mecânicos para as fundações. Então você apoia sobre os pilares as vigas que são apoiadas sobre os que servem de apoio para a minha cobertura, né, os meus telhados. Toda essa carga vai ser transmitida pelos pilares para as nossas fundações. Além de transmitir esses esforços mecânicos para a fundação, os pilares eles também garantem a estabilidade da minha construção, como eu já comentei com vocês, e também tem como função aí resistir os esforços provenientes de ações horizontais, por exemplo, cargas de ventos e demais esforços horizontais aí nas minhas estruturas. Por definição, vocês estão vendo aí no slide uma definição do pilar. O pilar são estruturas verticais, por via de regra, esbeltos. Esbeltos aí não quer dizer que eles são bonitos, tá, pessoal? Esbeltos aí eu tô me referindo a uma propriedade de esforço que é chamado esbeltez ou grau de esbeltez. Esse grau de esbeltez está associado à relação, ou seja, a proporção entre a altura do meu pilar e a medida de largura desse mesmo pilar. Inclusive, quando a gente for dimensionar os nossos pilares, nós vamos ver que esse grau de esbeltez é um parâmetro importantíssimo para a gente chegar nas dimensões do pilar ou para chegar em qual a carga máxima que pode ser apoiada sobre ele. Na parte de baixo aí está falando o que nós já comentamos, né, que é os esforços eles trabalham a compressão, entretanto pode apresentar esforço de flexão. Então é essa flexão que vocês estão vendo aqui, é uma flexão lateral que recebe o nome de flambagem ou encurvadura. É também uma solicitação, ou seja, é também uma forma de esforço mecânico que se desdobra daqueles outros esforços básicos que nós vimos aí na primeira VA, tração, flexão, compressão, cisalhamento e torção. E aí, quais são os tipos de pilares que normalmente se tem em construções? Não só construções rurais, construções no um todo. Os pilares de tijolos,
que são o que nós vamos trabalhar aqui na disciplina, tanto por tempo quanto pelo aspecto estrutural, já que para fazer o dimensionamento do pilar de concreto armado, nós precisaríamos aí de mais tempo para trabalhar um pouco a parte de resistência de materiais, a parte de mecânica, a parte de estrutura mesmo para fazer um bom dimensionamento. Os pilares de tijolos. Nós fazemos o dimensionamento a partir da determinação da seção de apoio, ou seja, da determinação da área de apoio do meu pilar. Esse dimensionamento ele pode ser feito a partir do momento que eu determino qual é a carga máxima que vai ser apoiado sobre a minha estrutura, descontando o seu próprio peso, ou eu posso simplesmente trabalhar naquele segundo forma de dimensionamento em que eu já conheço a carga do meu pilar, que vai ser apoiada no meu pilar, quer dizer, e aí eu dimensiono as suas medidas, a área de apoio, comprimento, largura e altura do pilar. Nós vamos ver os dois dimensionamentos aqui. Em ambos os métodos que a gente for trabalhar o dimensionamento, nós vamos ter que levar em consideração a tensão admissível do material que a gente está utilizando, ou seja, a tensão admissível dos meus tijolos, principalmente. Lembrando aí com vocês que nós já falamos sobre tensão admissível, e a tensão admissível ela corresponde ao valor limite de tensão que o material, ou seja, a estrutura, ela pode resistir, ou seja, qual é a carga máxima que a minha estrutura vai suportar a cada centímetro quadrado, a cada metro quadrado das suas dimensões aí. Nós temos aí também os pilares de concreto não armado. Essa estrutura aí, elas são pouco utilizadas. Isso porque é uma estrutura que só é recomendada a sua utilização em locais em que a carga a ser apoiada na estrutura seja de pouca importância, ou seja, ou cargas leves, né, também. Isso acontece principalmente porque essa recomendação, né, ela se dá principalmente porque a tensão admissível do pilar de concreto não armado vai depender da porcentagem de cimento que eu vou utilizar nessa estrutura. Só para vocês terem uma noção, normalmente, claro que não é uma regra, mas aí em média, na literatura fala-se que a quantidade de cimento que eu vou utilizar para esse tipo de pilar é em torno de 350 a 400 quilos de cimento a cada metro cúbico da minha estrutura. E aí, como a gente trabalha com volumes aí, é uma quantidade de cimento relativamente grande. Entretanto, essa quantidade de cimento alta vai me dar ali uma tensão admissível em torno de 40 quilos por centímetro cúbico. E o principal problema não é nem isso. É justamente que para você conseguir essa tensão admissível, você vai acabar gastando uma quantidade de material, ou seja, uma quantidade de cimento bem maior do que a que você gastaria no pilar de concreto armado. E além de tudo isso, normalmente as dimensões do pilar de concreto não armado são muito grandes. Então são estruturas que têm dimensões grandes demais, e aí torna-se inviável economicamente trabalhar com elas, e que também não suportam aí grandes cargas, né? Então não é tão interessante esse tipo de pilar. E aí tem-se também o pilar de concreto armado, que é o que todo mundo já deve ter visto quando passou por uma construção aí na rua ou em qualquer lugar que seja. As famosas colunas, né? Os pilares de concreto armado, você tem lá a estrutura de concreto e tem uma armadura de ferros aí. Esses pilares, eles apresentam uma armadura longitudinal, né? E também uma armadura transversal, em que essas armaduras, né, que é a nossa estrutura, a nossa amarração aí de ferros, vão resistir aos esforços de compressão e esforços de cisalhamento. E a principal vantagem de você trabalhar com os pilares de concreto armado é justamente você reduzir as medidas do pilar e aumentar a sua resistência. E aí por isso que você não usa tanto o pilar de concreto não armado. Porque o pilar de concreto armado ele vai ter medidas menores do que o de concreto não armado, então o comprimento e largura dele vai ser bem menor e vai resistir cargas bem maiores do que os pilares de concreto aí
não armado, tá bom? E aí, nós vamos trabalhar aqui agora um pouquinho sobre o dimensionamento dos nossos pilares de tijolos, né? Um pouquinho sobre a parte de alvenaria. Para trabalhar isso aí, a gente já vai trabalhar direto na folha, porque aí a gente já trabalha as equações e já vê alguns exemplos aí, tá? Então aí, primeiro dimensionamento que nós vamos fazer é um dimensionamento associado à seção transversal do meu pilar. A fórmula, se vocês procurarem em qualquer livro aí de construções rurais, a fórmula que vai aparecer é só essa, que a área da seção transversal do meu pilar é dado por 1,5 vezes o P. O P aqui é a carga apoiada no meu pilar, dividido pela minha tensão admissível. Antes de fazer conta, vamos entender o que é isso aí. Seção, gente, sempre vai corresponder aí à minha área de apoio. Então, qual é a área de apoio do meu pilar aí? Então eu tenho lá as medidas dele, que a gente vai aprender a dimensionar agora. Porém, independente da medida, eu tenho uma área de apoio. Como nós trabalhamos aí com pilares de tijolos agora, essas medidas elas são sempre múltiplas das medidas dos meus tijolos. Então nós vamos trabalhar aqui com dimensionamento e fazer aquela regra de arredondamento que a gente usava lá para a espessura da parede. Arredondar de 5 em 5, porque a gente tem medidas de tijolos que são múltiplas de 5. Na verdade, recomenda-se até que seja arredondar de 10 em 10. Mas a gente vai estar trabalhando aqui de 5 em 5, tá bom? Então, para fazer esse dimensionamento, eu preciso saber qual é a carga que está apoiada sobre o meu tijolo, sobre o meu pilar. E se eu sei qual é a carga apoiada sobre o meu pilar, eu consigo determinar a sua área total aqui, que é essa parte achurada. Só que eu preciso de fazer 3 dimensionamentos quando eu quero saber as dimensões do pilar. Eu preciso calcular qual é a área da seção, que é a parte achurada aí. Eu preciso calcular qual é as minhas medidas de comprimento e largura. E eu preciso saber qual é a altura do meu pilar. Se eu calculo a área da seção, a partir do cálculo de área eu consigo achar minhas medidas de comprimento e largura. Toda vez que vocês acharem a área da seção transversal, o meu comprimento ou a minha largura, a gente vai considerar que é quadrado. Então a largura do meu pilar é a raiz da minha área. E se é quadrado, largura vai ser igual ao comprimento, então comprimento e largura vão ser os mesmos. Essa medida é que vai corresponder aos arredondamentos que a gente vai ter que fazer de 5 em 5 para que sejam múltiplos aí dos valores dos meus tijolos, né? Já a minha medida de altura, eu tenho que levar em consideração o grau de esbeltez do meu pilar. Grau de esbeltez é uma grandeza física que está relacionado à proporção entre a altura do meu pilar e a menor medida do meu pilar. Esse grau de esbeltez, tem ele ali na folha de trás, mas já vou colocar aqui para vocês. É dado por 3,46 vezes a minha altura do pilar dividido pela minha largura do pilar. Quando eu trabalho com dimensionamento, sempre, pessoal, em qualquer estrutura, eu tenho que adotar alguns valores para começar a dimensionar.
Então, ou você adota o grau de esbeltez para calcular a altura, ou você adota uma determinada altura para calcular o grau de esbeltez. E aí, com relação a estas medidas, a gente consegue aí determinar as dimensões do pilar. Deixa eu mostrar o que é esse ΔDM. É bem parecido com a tensão admissível que a gente tem lá para os tijolos, não confundam, tá? Porque quando a gente calcula lá a espessura de parede, eu tenho uma tensão admissível. Agora, eu também tenho uma outra tensão admissível em que eu tenho que consultar uma outra tabela. Quando vocês forem consultar as tabelas, você tem que olhar aqui, ó, tensão admissível para pilar, quando eu estou trabalhando com dimensionamento de pilar, e tá lá no título, gente, é só ler o título das tabelas. Quando eu estou trabalhando com dimensionamento de paredes, está lá tensão admissível para tijolos. E aí, se é para tijolos, você vai usar no dimensionamento da espessura da parede, né? Olha o que eu tenho nessa tabela. Na primeira linha aqui, eu tenho o que a gente chama de grau de esbeltez. Nas outras linhas, eu tenho o tipo de tijolo. Tijolo maciço com argamassa de cimento, tijolo maciço com argamassa de cal e tijolo ordinário com argamassa de cal. E o grau de esbeltez eu tenho aqui também da forma que eu coloquei na outra folha lá para vocês. Vamos criar um exemplo aqui para a gente entender o que são essas fórmulas. Se eu pergunto para vocês o seguinte, quais, na verdade, as dimensões de pilar com tijolo maciço e argamassa de cal para suportar, sei lá, vamos colocar aqui 5.000 quilos, pode ser 5.000 quilos, é pouquinho, mas já dá, para suportar 5.000 quilos. Toda vez que perguntar para vocês quais as dimensões, vocês vão ter que usar as fórmulas que eu mostrei para vocês aqui, ó. Para calcular dimensões, vocês precisam calcular a seção do pilar, vocês precisam calcular a largura do pilar e vocês precisam calcular a altura do pilar, tá bom? Comprimento e largura vai ser o mesmo se eu calcular a área, né? Se eu der as medidas, você calcula a seção. Vamos entender aqui. Então, primeira coisa, nós vamos calcular a seção do pilar. Então, seção é 1,05 vezes a carga do pilar dividido pela minha tensão admissível. A minha carga do pilar tem que estar em quilos, então está em quilos. A minha tensão admissível eu tenho que consultar na tabela. Eu não coloquei aqui, mas vamos pôr aqui, ó. Considere o grau de esbeltez igual a 35. É o que eu estava falando para vocês. Para dimensionar, ou eu tenho que adotar o grau de esbeltez ou eu tenho que adotar a altura. Então, uma das informações tem que ser dada para vocês, tá bom? Qual que é o material que eu estou utilizando? Eu estou utilizando um tijolo maciço com argamassa de cal. E o grau de esbeltez é 35. Vamos consultar a tabela para entender como que a gente faz essa consulta. Acho que está aqui na de baixo. Ó, grau de esbeltez, primeira coluna. Grau de esbeltez 35
Tá aqui. Agora, para 35 com grau de esbeltez, qual que é o material que eu estou utilizando? Tijolo maciço com argamassa de cal, não é? Na primeira coluna, tijolo maciço com argamassa de cimento. Então, não é. Na segunda coluna, tijolo maciço com argamassa de cal. Então, para 35, eu vou olhar aqui. Eu tenho o valor da tensão admissível, que vai ser 6. Porque o material que foi dado para vocês, tijolo maciço com argamassa de cal. Se eu tenho a tensão admissível, é só substituir agora os valores. Deixa eu colocar aqui, ó. Minha tensão admissível do pilar é 6 quilos por centímetro quadrado. Substituindo os valores, a área da minha seção transversal é 1,05 vezes a carga, que é 5.000 quilos, dividido pela tensão admissível que eu consultei na tabela, que é 6. Vamos ver aqui quanto que vai dar. 1,05 vezes 5.000 dividido por 6 vai me dar uma área de 875 centímetros quadrados. Só que quando eu peço dimensões, eu não paro aqui apenas com o meu cálculo da minha área da seção, da minha área de apoio. Eu também preciso calcular qual é a minha medida de comprimento e largura. E a largura e comprimento do pilar, quando vocês calculam a seção, vocês vão considerar que ela é quadrada. E quando é quadrado, eu tenho isso aqui, ó. E a largura é a raiz da área. Então, se largura é a raiz da área, largura vai ser raiz de 875. Então, raiz desse valor vai me dar 29,58, 29,6 centímetros. Gente, aqui que você vai ter que arredondar toda vez, tá? Só que vocês não vão arredondar de 1 em 1. Na verdade, vai depender do resultado, né? 29,6 arredondando para cima vai dar 30. Então, 30 é aceitável porque minhas medidas têm que ser de 5 em 5. Se tivesse dado aqui 28,6, você ia arredondar para 29 a resposta final? Não, você ia ter que arredondar para 30. Igual a gente trabalha lá com cálculo de espessura, tá bom? Então, arredondando, a minha largura é de 30 centímetros. Falta o que agora? Agora falta eu determinar a altura do meu pilar. Para determinar a altura do pilar, eu tenho que usar a fórmula do grau de esbeltez. E aí, o grau de esbeltez é 3,46 vezes a altura do pilar dividido pela minha largura do pilar. Vou agora jogar aqui. Então, eu tenho aqui meu grau de esbeltez vai ser 3,40. Desculpem, grau de esbeltez eu tenho, né? Grau de esbeltez é 35. Então, vamos pôr aqui. Vou pegar uma outra folha para fazer esse finalzinho. Jogando para cá. Grau de esbeltez é 3,46 vezes a minha altura do pilar dividido por a minha largura do pilar, né? O grau de esbeltez eu tenho, porque eu falei para vocês que o grau de esbeltez é 35. Então, 35 é 3,46 vezes o H, que eu quero encontrar, dividido pela largura do pilar depois que eu arredondei, que vai ser 30. Então, dividido por 30 aqui.
Aqui está dividindo por 1, então só multiplicar cruzado, né? Que a gente tem aqui. Nós vamos ter agora que 3,46 vezes a minha altura do pilar vai ser igual a 35 vezes 30. Tá multiplicando, passa para lá, fica dividindo, né? Então já vou passar logo, que aí eu faço uma conta só. A altura do pilar vai ser 35 vezes 30 dividido por 3,46 em altura do pilar. Vai me dar aqui, vamos ver, 35 vezes 30 dividido por 3,46. 35 vezes 30 dividido por 3,46. 303,46. Qual que é a unidade, gente? As minhas medidas aqui estão todas calculadas em centímetros. E como eu não transformei nada, o meu valor aqui está em centímetros. Só que você não trabalha com medida de altura em centímetro. Na altura do pilar é praticamente a minha altura do pé direito. E a altura de pé direito a gente trabalha em metros. Para passar de centímetro para metros eu divido por 100. Então a minha altura do pilar é 3,03 metros. Então eu tenho um pilar de 3 metros com 30 centímetros de largura e a área de apoio, na verdade, ela muda um pouquinho, né? Porque como eu arredondei de 29,6 para 30, a área de apoio, na verdade, a gente usa ela só para chegar na minha medida da largura. Se eu pergunto para vocês, por exemplo, qual que é a minha área de apoio corrigida? Se meu pilar, depois de dimensionado, ele vai ter 30 centímetros por 30 centímetros, a área de apoio é só multiplicar um pelo outro, não é? Então a área seria 30 vezes 30. A minha área de apoio corrigida seria 900 centímetros quadrados, né? Normalmente não é perguntado isso aí, mas se aparecer uma pergunta como essa, é só pegar o valor arredondado para chegar na nova área de apoio aí. Tranquilo, pessoal? Alguma pergunta? Ok? Então vamos lá. Acho que tem um outro exemplo aqui para a gente fazer para entender como que trabalha com essas medidas aí, de grau de esbeltez, com essas medidas, dimensões do pilar aí. Olá, um segundo exemplo aqui para vocês, em que nesse exemplo eu estou perguntando o seguinte: um pilar de tijolo maciço assentado com argamassa de cimento. Gente, criem sempre o hábito de passar a limpo as informações que o exemplo te dá. Talvez você nem use todas. Então, eu tenho aqui ó, um tijolo maciço com argamassa de cimento. Recebeu uma carga de 7.000 quilos, então eu sei que meu P é igual a 7.000 quilos. Quais devem ser as dimensões desse pilar? Então, se eu estou perguntando dimensões, eu quero saber qual é a área da seção, qual é a minha largura e comprimento e qual é a minha altura, tá? Então, quais devem ser as dimensões desse pilar para que ele suporte essa carga de 7.000 quilos? Para isso, considere o grau de esbeltez igual a 28. Então, vou pôr aqui, ó, debaixo do meu material, grau de esbeltez igual a 28. E aí, com o grau de esbeltez, a gente tem que consultar agora a tabela para saber qual é a minha tensão admissível, né? Vamos olhar na tabela.
Para 28 de grau de esbeltez e para um material de tijolo maciço com argamassa de cimento, qual que vai ser a tensão admissível? Vou olhar a tabela, olha lá, grau de esbeltez, agora 28 está aqui, ó, em amarelo agora. Para 28 de grau de esbeltez, tijolo maciço com argamassa de cimento é a minha primeira coluna. Então eu vou olhar aqui qual é o valor da minha tensão admissível, que agora vai me dar um valor de tensão admissível 8. Então significa que para o nosso exemplo aqui, a tensão admissível é de 8 quilos por centímetro quadrado. Não tenho que fazer nenhuma transformação, porque meu peso ele já está em quilos. Normalmente, a única transformação que você tem que fazer é se o peso estiver em toneladas, você transformar isso aí para quilos, tá bom? As fórmulas nós já conhecemos, então vamos jogar aqui do lado. Ó. A área da seção transversal é 1,05 vezes a minha carga apoiada no meu pilar, dividido pela minha tensão admissível. Substituindo esses valores, eu vou ter aqui, ó, que a área da minha seção transversal é 1,05 vezes a carga, que é 7.000 quilos, dividido pela minha tensão admissível que eu olhei na tabela, que é 8. Calculando isso aí, a gente tem que 1,05 vezes 7.000 dividido por 8 vai dar 918,75 centímetros quadrados. Calculei a minha área, eu preciso agora da minha medida de largura. Como eu considero aí que ele vai ser quadrado, o comprimento ele é igual à largura. Então a largura é a minha raiz da área. E aí eu tenho que largura, acabou da tinta aqui, vai ser a raiz de 918,75. Minha largura aqui vai ser igual a, vamos ver quanto que vai dar, 30,31. Esse exemplo é ótimo aqui para explicar para vocês a regra de arredondamento. Quando você dimensiona medidas, espessura, qualquer medida de uma estrutura, você nunca arredonda para baixo, gente, tá? Por quê? Porque isso aqui é a medida mínima que eu tenho que ter para que eu suporte essa carga de 7.000. Eu não, né? Para que o pilar suporte essa carga de 7.000 quilos. Só que nós temos que trabalhar com valores múltiplos de 5. Então, 30,31, vocês não vão arredondar para 31. Vocês vão ter que arredondar sempre de 5 em 5. Então, 30,31 vai me dar uma medida de pilar de 35 centímetros. Porque eu tenho que arredondar para cima, mas sempre jogando de 5 em 5, tá bom? Se eu pergunto para vocês qual é a minha seção transversal, ou seja, qual é a minha área de apoio corrigida. A área corrigida, vamos chamar aqui de A', vai ser a minha medida ali, ó, depois que eu arredondei, que vai ser 35 vezes 35. E aí a gente vai ter essa medida aqui, que vai me dar uma nova seção transversal de 1.225 centímetros quadrados. Certo? Eu só recalculo isso aqui quando eu faço o arredondamento aqui. Só que agora eu preciso calcular também a minha medida de altura. E para calcular a minha medida de altura, eu preciso jogar na fórmula do grau de esbeltez.
E aí a gente tem que o grau de esbeltez é 3,46 vezes a minha altura do pilar, vou chamar só de P aqui, tá? Dividido pela minha largura do pilar. Meu grau de esbeltez vai ser... O grau de esbeltez já me foi dado, né? Que é 28, tá aqui, ó. Então, 28 vai ser 3,46 vezes a altura do pilar que eu quero encontrar, dividido pela largura, que é 35. Então, 3,46 vezes a altura do pilar vai ser 35 vezes 28. A altura do pilar vai ser 35 vezes 28, dividido por 3,46. Vai me dar uma medida de altura do pilar. Vamos ver. 35 vezes 28, dividido por 3,46. 283,23 centímetros. Nós não trabalhamos com a altura do pilar em centímetros. Então, divido isso aqui por 100. Eu tenho que a altura do meu pilar vai ser de 2,83 metros. Posso arredondar, né? Poderia arredondar aí para 2,90, 2,85 para trabalhar com valores redondos, tá bom? Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? O que vai mudar agora? O que vai mudar é agora na hora que a gente vai consultar a tabela. Porque até agora nós fizemos dois exemplos em que o grau de esbeltez tinha valor lá na tabela. Mas e aí, se eu tenho ali um grau de esbeltez que é 25, por exemplo, eu tenho 20,1 e eu tenho 28. Não é certo eu fazer um arredondamento aqui, porque o valor da tensão admissível ele vai ser variável aí. Então, quando eu tiver valores que não estão tabelados, nós vamos ter que fazer a interpolação desses valores. E aí eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente faz essa interpolação. Olha lá, mais um exemplo. Nesse exemplo aqui agora, eu tenho lá um pilar de tijolo maciço assentado com argamassa de cal. Já vou colocar aqui, ó, no meu cantinho. Tijolo maciço, vou abreviar aqui, com argamassa de cal. Possui seção de 35 por 35 centímetros. Toda vez que eu der as medidas do pilar para vocês, eu estou dando medida de comprimento e largura. E se eu estou falando que a minha seção ela é de 35 por 35, eu estou falando que a largura é 35 centímetros e o comprimento é 35, porque ele é quadrado. Se as duas medidas são 35, qual que vai ser a minha área de apoio desse pilar? A área de apoio é dado por comprimento vezes largura, e a minha área de apoio vai ser 35 vezes 35. Então eu tenho uma área de apoio aqui agora que vai dar 1.225 centímetros quadrados. Então, eu já tinha dado para vocês as medidas, eu só estou calculando, porque talvez pode aparecer algum exercício que pergunta qual é a área de apoio. E para perguntar qual é a área, vocês precisam conhecer as medidas aí, tá? Então, olha lá. Então eu tenho aqui que é um tijolo maciço com cal. Eu tenho que a minha medida de comprimento é de 35 centímetros. E a minha medida de largura, como é a mesma coisa, é de 35 centímetros também, né? Só que eu tenho uma outra informação aqui agora, ó. Tá falando que a minha altura do pilar
altura do pilar é de 3 metros. E agora eu perguntei uma coisa diferente. Qual é a carga que esse pilar pode suportar? Então, qual é o peso que ele pode suportar aqui? Em quilos ou em toneladas. É um exemplo que aqui é mais só para a gente aprender aí a dimensionar. Na verdade, é interpolar. Mas toda vez que a gente tiver cálculo de carga, o critério que a gente vai usar é do próximo exemplo, porque aí as fórmulas mudam. Mas para aprender interpolar, esse exemplo aqui ele já serve. A minha fórmula está me falando o seguinte, que a área da seção transversal é 1,05 vezes a carga dividido pela minha tensão admissível, não é? Eu tenho a área da seção de apoio, da seção transversal? Tenho, né? Porque eu peguei 35 vezes 35, eu achei a área, que é 1.225 centímetros quadrados. Eu tenho a tensão admissível? Eu não tenho, né, pessoal? Porque a tensão admissível aí, ela vai depender do meu grau de esbeltez. E eu não tenho grau de esbeltez. Então eu vou ter que calcular agora nesse exemplo o grau de esbeltez, que é dado por 3,46 vezes a minha altura do pilar dividido pela minha medida de largura do pilar. Eu tenho a altura, que me falou aqui, ó, que é um pilar de 3 metros de altura, e eu coloquei aqui 3 metros, e tenho a minha largura, que a minha largura é de 35 centímetros. Gente, cuidado para usar essa formulazinha aqui, quando vocês tiverem que calcular grau de esbeltez. E todos os outros a gente não fez transformação de unidade de medida, porque eu tinha que encontrar a altura do pilar e depois eu passava para metros, né? Agora, olha o que vai acontecer. O grau de esbeltez é 3,46 vezes a minha altura, que é 3 metros. Se eu pegar esse 3 metros e dividir por 35 centímetros, tá errado, porque aqui, ó, é metros e aqui embaixo é centímetros. Não façam isso, tá? Para vocês calcularem o grau de esbeltez, vocês precisam usar os dois valores na mesma unidade de medida. Então, toda vez que vocês tiverem que calcular, passa a minha medida de largura para metros, ou passa de altura para centímetros, tanto faz. Eu gosto de trabalhar sempre com a minha medida de largura para metros. Então aqui, ó, meu grau de esbeltez, 3,46 vezes a minha altura do pilar, dividido pela minha largura do pilar, né? Resolvendo. Meu grau de esbeltez vai ser 3,46 vezes a minha altura. Tá aqui, ó. A altura é 3 metros, que foi dado no enunciado do exercício para vocês. Vezes 3, dividido pela minha largura. Largura é sempre a minha menor medida. E minha menor medida, como é tudo igual, é a mesma coisa, tanto faz. Só que eu vou pegar aqui em metros. Então, 35 dividido por 100, 0,35. Eu vou ter, então, que meu grau de esbeltez aqui vai ser 3,46 vezes 3, dividido por 0,35, 29,65. O grau de esbeltez ele é adimensional, que ele está me dizendo quantas vezes mais eu posso ter a minha medida de altura em relação à largura. O que é isso? Eu posso ter até 29,6 vezes a altura da minha medida do meu pilar.
Então, se meu pilar tem 35 centímetros, quer dizer que eu poderia ter 29,6 vezes essa medida para a altura do pilar, sem comprometer a sua estrutura, tá bom? Para suportar as cargas lá. Só que agora, eu preciso, lembrando, vamos voltar lá no exemplo. Eu preciso calcular o peso. E para calcular o peso, eu preciso da tensão admissível. E para ter a tensão admissível, eu preciso do meu grau de esbeltez. Eu tenho aqui, ó, que é um pilar de tijolo maciço assentado com argamassa de cal. Eu até coloquei aqui para vocês, ó, tijolo maciço com cal. Eu vou ter que fazer agora o processo inverso na minha tabela, tá, gente? Porque aqui, tijolo maciço com argamassa de cal. Tá aqui, ó. Qual que é o grau de esbeltez que a gente calculou? 29,65. Eu não tenho aí 29,65, gente. Eu tenho aqui, ó, no 28 e tenho aqui 35. Para 28, qual que é o grau de esbeltez? É 7. Para 35, qual que é o grau de esbeltez? É 6. Eu vou ter que fazer o seguinte aqui agora, ó. Eu vou construir aqui do lado as seguintes informações. O grau de esbeltez e do lado a minha tensão admissível. Quando ele é 28 graus de esbeltez, a minha tensão admissível para 28 vai ser 7. Então, 7 quilos por centímetro quadrado. Qual que foi o valor calculado, né? 29,65. Então, quando ele é 29,65, eu não sei. Porém, eu também preciso agora calcular, porque eu tenho um valor abaixo do meu valor calculado e tenho um valor acima. Quando é 35, ele é 6. Então, a tensão admissível aqui vai ser 6 quilos por centímetro quadrado. Eu preciso fazer uma interpolação desses valores, ou simplesmente uma regra de 3 composta. Como que eu faço isso aí, gente? Eu vou mostrar como que eu faço na mão, mas eu recomendo a todos para fazer sempre na calculadora, que eu vou mostrar para vocês aí também. Para fazer isso na mão, eu tenho que fazer o maior pelo menor, dividido pelo o valor do meu maior grau de esbeltez pelo menor. Então, eu teria que pegar assim, ó, 35 menos 28 é dividido por 6 menos 7. Isso tem que ser igual ao meu valor que eu quero, 29,65 pelo menor. Então, vou pôr aqui, ó, 29,65 menos 28, dividido por o valor que eu quero encontrar, que é x, menos 7. Eu posso resolver isso aqui na unha, porém, na calculadora de vocês tem um jeito muito fácil de fazer isso aí. Pela calculadora, deixa eu ver se eu consigo mostrar aí. Não sei se todo mundo está vendo bem a minha calculadora aí, acho que está vendo sem sombra agora, né? Eu preciso primeiro configurar a minha calculadora, tá? Como está gravando, depois vocês voltam e eu vou até disponibilizar um vídeo, que nem é meu, da internet, que mostra só como que você faz interpolação. Para configurar a calculadora de vocês, vocês vão apertar o botão Mod para entrar nos modos. E eu tenho que configurar aqui nesse reg, que é uma regressão linear que a gente vai fazer. Então, reg é botão 3. Então, mod 3.
Talvez muda aí dependendo do modelo da calculadora de vocês. Mas eu sempre vou usar a interpolação linear, que é esse número 1 na minha calculadora. Então eu vou colocar aqui, botão 1. Como é que eu sei que deu certo? Aqui, ó, na tela da minha calculadora, vai aparecer aqui para vocês, ó, escrito reg. Se está aparecendo o reg, você está usando o modo de interpolação da calculadora. Agora, vocês vão ter que pegar aqui, ó, primeiro valor com a tensão admissível. Último valor com a tensão e o valor interpolado. Então, eu vou pegar aqui, ó. Primeiro valor, não é aqui 28? Então, eu vou pegar 28. Vocês vão apertar o botão vírgula, gente. É literalmente vírgula, tá? Ó, 28, vírgula aqui embaixo, ó, debaixo do cosseno. Vírgula. E qual que é o valor da tensão? Não é 7? Vírgula 7. Na hora que vocês fizerem isso aqui, ó, o valor do grau de esbeltez, vírgula, tensão admissível, aperta M+. Pronto, ele armazenou a primeira linha nossa aqui, ó, 28,7. Agora eu tenho que armazenar a linha de baixo, que é o que eu conheço os valores. Aperto o botão ON para limpar a tela da minha calculadora. Vou virar aqui mais um pouquinho para não dar sombra. E vou colocar aqui agora o meu segundo valor, 35,6. Então, 35, olha lá, sempre o botão vírgula, não ponto, tá? Vírgula 6. Aperto de novo, M+. Fiz isso, tá salvo na memória da minha calculadora os dois valores que eu preciso interpolar. Agora que vem o segredo, ó. Aperto o ON de novo, toda vez que você armazena, aperta o ON. Vocês vão jogar agora o valor que você quer encontrar. 29,65. Esse valor, vocês não vão colocar vírgula, porque você não conhece a tensão admissível. Então, vocês vão fazer isso aqui, ó. Quando você tem o valor que você quer encontrar, igual. Depois que você apertar o igual, vocês vão vir aqui na calculadora, ó. Shift 2, porque em cima do 2 aqui na minha calculadora tá aparecendo SVAR. Acho que de todas as calculadoras científicas é no 2. Mas ó, Shift 2. E aí vocês vão apertar aqui do lado, ó, para ir até o final, quando vai aparecer esse Y com um chapéuzinho aqui, ó. O Y é o botão 2. Então, 2 e igual. Quer dizer que a minha tensão admissível é 6,76 kg por centímetro quadrado. Toda vez, pessoal, que vocês tiverem que olhar na tabela e não tiver o valor do grau de esbeltez, vocês vão ter que fazer uma interpolação igual a essa aí, tá bom? Se alguém tentou fazer aí, conseguiu, chegou no mesmo valor. Se eu quiser agora fazer isso aqui à mão, não, professor, eu não dou conta de fazer isso na calculadora, é difícil demais, eu vou fazer à mão. Posso fazer? Posso, só que à mão você vai ter que seguir essa regra, ó. Maior pelo menor, dividido pela tensão do maior pela tensão do menor. Isso vai ser igual o valor que eu quero pelo menor, dividido por valor que eu quero encontrar pela tensão do menor. Vocês vão montar igual isso aqui e vão ter que resolver essa regrinha. Se vocês resolverem, tem que dar o mesmo valor da calculadora. Eu recomendo a todos treinar a calculadora, porque na minha opinião é muito infinitamente mais fácil você fazer esse cálculo aí pela calculadora, tá bom? Não acabou, tá? Isso aí é só interpolação para a gente achar o peso, porque o exercício mesmo é para a gente calcular o peso. E agora que eu sei os meus valores aqui, é só substituir. Então eu vou pegar aqui, ó, a área é 1,05 vezes o peso dividido
pela minha tensão admissível. Jonathan, vai ter outro exemplo que vai ter interpolação e aí eu refaço com vocês, tá bom? E como tá gravando também, depois aí você dá você volta quando eu estiver lá disponível. Mas tem outro pra gente interpolar aqui, preocupa não. Ó, o valor da tensão a gente interpolou e deu 6,76. A área a gente calculou, deu 1.225. E aí agora, gente, deu uma travadinha aqui na webcam. Deixa eu só destravar ela aqui para vocês. Acho que agora tô, né? Ótimo. Olha lá. Então eu estava falando para vocês que a tensão admissível a gente interpolou e a área de apoio a gente calculou porque foi dadas as medidas aqui para vocês. 1.225. Substituindo, eu tenho aqui ó, que 1.225 é 1,05 vezes o peso que eu quero encontrar, dividido pelo meu valor interpolado, 6,76. Então, multiplica cruzado, porque aqui está dividindo por 1, né? Eu tenho que 1,05 vezes o peso é igual a 6,76 vezes 1.225 da nossa área de apoio. O peso, 6,76 vezes 1.225 dividido por 1,05 vai ser... aqui. 6,76 vezes 1.225. Esse valor dividido por 1,05, 7.886,6667, né? Arredondando aqui para uma casa só, 7.886,7 quilos. Se quiser arredondar também para ficar um número redondo, 7.887 quilos, tá? Certo? Alguma pergunta aqui? Tranquilo com relação a isso? Tranquilo, né? Vamos ver outros exemplos para poder fazer esse cálculo aqui, né? Esse cálculo de pilar, ele fica difícil quando você tem que interpolar, né? Na verdade, ele fica trabalhoso, mas vocês vão exercitar bastante a interpolação, vocês vão ver que quando vocês acostumarem com a interpolação, rapidinho vocês fazem essa conta. É só acostumar a montar aquela tabelinha igual a gente montou. Gente, deixa eu pegar uma folha aqui. Antes de explicar essa fórmula, a gente separar uma coisa aqui. Em pilar, nós vamos fazer sempre dois tipos de cálculos. Essa é para a prova já, Denilson. Até a aula de hoje é para o conteúdo da prova da semana que vem de vocês, tá? Toda a parte de estruturas. Quando pedir dimensões, vocês vão ter que usar as seguintes fórmulas. Vou parar aqui que eu vou reaproveitar. Está lá o exercício. Está, calcule as dimensões do pilar. Vocês vão calcular a área, 1,05 vezes o P dividido pela minha tensão admissível. Vocês vão calcular a largura, que é a minha raiz da área. E vocês vão calcular a minha altura, que é dado por 3,46 vezes a minha altura do pilar. Essa medida aqui, dividido pela minha largura do pilar. Quando pedir para calcular a carga máxima, nós vamos usar a fórmula que eu vou mostrar aqui para vocês agora, tá? Porque a ideia é a seguinte, gente. Se você
vai calcular as dimensões, você já conhece a carga. Se você vai calcular a carga, você já precisa conhecer as dimensões. E aí as regras elas são diferentes dependendo aí do que você for calcular, tá bom? E aí que entra as formulazinhas que a gente vai trabalhar aqui agora, ó. A carga máxima é dado pelo meu peso total dividido pelo meu peso no pilar. Porém, para chegar nesse peso máximo aí, né, a minha carga máxima, eu preciso calcular o meu peso total e preciso calcular o meu peso do pilar. O peso total, você calcula ele a partir da tensão admissível corrigida e a área de seção de apoio do meu pilar. Então, supondo lá que você tem lá uma área de apoio de 900 centímetros quadrados, qual que vai ser o peso total no pilar? Você tem que achar essa tensão admissível, que vai depender de um coeficiente de segurança, que a gente vai ver aqui agora. E o peso do pilar, eu preciso das minhas medidas de comprimento, vezes largura, vezes altura, vezes o peso específico da alvenaria, né? O peso específico aí dos tijolos normalmente. Vamos entender por exemplos como que funciona, né? Então eu tenho aqui, ó, eu tenho um exemplo em que eu quero saber qual é a carga suportada por um pilar de alvenaria de tijolo maciço comum, em que a tensão admissível dele é de 10 quilos por centímetro quadrado. E as medidas são de 25 por 20 centímetros com 2 metros de largura. Gente, nem sempre as medidas do pilar ela vai ser quadrada, mas a área da seção de apoio dele sempre vai ser comprimento vezes largura. Então, se eu tenho um pilar em que de um lado é 25 centímetros e do outro aqui é 20 centímetros, qual que vai ser a sua área de apoio? Se a área de apoio é comprimento vezes largura, mesmo que você não use, toda vez que der para vocês medidas do pilar, igual tá dando aqui, ó, já calculem a área de apoio, porque se vocês precisarem depois, você já tem calculado. Se é 25 por 20, eu tenho aqui então que a minha área da seção transversal é 25 vezes 20, né? Tá tudo em centímetros aí, né? Então vai dar 500 centímetros quadrados. A pergunta é: qual deve ser a carga apoiada nesse pilar? Então, qual é o peso que vai estar aqui sobre ele para que ele tenha essas medidas? Então, para um pilar de 25 por 22 metros de altura, quanto que pode ser apoiado sobre ele? É o que a gente vai ver aqui agora. Então, as medidas aqui para vocês. E agora a gente tem que achar qual é essa carga aí, tá bom? Para achar essa carga, a gente vai ter que usar as formulazinhas que eu mostrei para vocês. E aí nós temos que, toda vez que eu tiver que calcular a carga, eu tenho que fazer isso aqui, ó. A carga máxima apoiada no pilar vai ser dado pelo o meu peso total menos o próprio peso do pilar. Só que para chegar nessa resposta aqui, nós temos alguns passos. Primeiro, o passo que vocês vão ter que fazer: calcular a tensão admissível corrigida.
que é o que nós chamamos aqui de delta ADM linha, por isso corrigido. A tensão admissível corrigida é dado pela minha tensão admissível que eu já conheço, dividido pelo meu coeficiente de segurança. Esse S, gente, eu tenho que olhar praticamente uma outra tabelinha, que é esse desenhozinho aqui, que eu tá mostrando para vocês, ó. Na parte de cima é a minha relação de altura por largura, que é esse Dzinho, é a minha menor medida do pilar. Como eu peguei do livro, o livro chama de D, só que aqui a gente trabalha com L, né? Então, para vocês não confundirem, aqui na verdade é H por L. Qual que é a minha altura? Não é 2 metros? E qual que é a minha largura? É sempre a minha menor medida, 20 centímetros, né? Então vamos pegar esse desenho e vamos passar para cá, para que não precisar ficar mudando. Eu tenho aqui do lado H sobre L e aqui de baixo o meu valor de S. O S nada mais é do que meu coeficiente de segurança. Quando aqui for 1, aqui também é 1. Quando aqui for 5, aqui vai ser 1,4. E quando aqui for 10, aqui vai ser 2. Ó. Quanto que é H sobre L? O exercício falou pra gente que a altura é de 2 metros. São 2 metros de altura. O exercício está me falando também que a largura é de 20 centímetros. Então, se eu faço aqui do lado, ó, 2 de H e L é igual a 20 centímetros, a relação H sobre L vai ser 2 por 0,2, porque eu tenho que trabalhar na mesma unidade. Então, 2 vezes 0,2 dividido vai dar 10, né? Então, eu tenho aqui que H por L é igual a 10. Quando essa relação de altura por largura for 10, quanto que vai ser meu coeficiente de segurança? Quando é 10, o valor do S vai ser 2. Certo? Se tiver alguma pergunta, podem fazer aí, tá, pessoal? Então eu tenho aqui, ó, a minha tensão admissível corrigida vai ser a minha tensão admissível que me foi dada. No exercício falou que a tensão admissível dada é 10. E meu coeficiente de segurança, a gente acabou de olhar aqui, ele é 2. Então, tensão admissível corrigida é 5 quilos por centímetro quadrado. Esse valor aqui que eu acabei de calcular, ele é um valor que eu vou usar para calcular exatamente esse P aqui agora, ó. Por isso que nós temos agora o segundo passo. Então, se o primeiro é calcular a tensão admissível corrigida, o meu segundo passo, calcular nosso valor do peso total no meu pilar, sem descontar aí o peso do seu próprio peso. Então, o peso total no meu pilar é dado pela minha tensão admissível corrigida vezes a minha área da seção de apoio. Por isso que eu falei para vocês, mesmo que o exercício não pergunte qual é a área da seção de apoio, sempre calculem,
Porque uma hora você vai usar isso aí. Olha lá. Se é 25 por 20, então 25 vezes 20 vai me dar 500 centímetros quadrados. Então, se é 500, e a tensão admissível corrigida a gente calculou que era 5, então eu tenho aqui que o meu P vai ser 5 vezes a minha área da seção de apoio. O meu P vai dar 2.500 quilos. Eu ainda não terminei, porque o que eu preciso é isso aqui, ó. Qual é a minha carga máxima? E a carga máxima é dada pelo P, que a gente chama de peso total, menos o peso do pilar. E o peso do pilar é dado pela minha medida de comprimento, vezes largura, vezes altura, vezes a densidade, o peso específico da minha alvenaria. Esse peso específico ele é padrão, então a gente pode fazer o nosso terceiro passo aqui agora da seguinte forma. Terceiro, vou escrever assim, para vocês não errarem. Converter as medidas comprimento, largura e altura para metros. E calcular o peso do pilar. Por que converter? Porque o peso específico que a gente precisa aqui está em metros. E é mais fácil eu converter as medidas do que transformar de metro cúbico para centímetro cúbico, tá? Então a gente passa essas medidas aí todas para metros. E quais são essas medidas? Vamos voltar lá no exemplo. Minhas medidas são comprimento, 25 centímetros. A largura, 20 centímetros. A altura já está em metros, então nem preciso converter ela, né? Então vou colocar aqui que meu comprimento do pilar é 25 centímetros dividido por 100 vai ser 0,25 metros. Minha largura do pilar ela vai ser 20 centímetros dividido por 100, 0,20 metros. A minha altura do pilar eu já tenho, que é 2 metros. 2 metros. Não preciso converter porque já está em metros, mas se tivesse em centímetros, tem que fazer a conversão. A fórmula do peso do pilar é a seguinte, gente. Peso do pilar é dado pela minha medida de comprimento, vezes largura, vezes altura, vezes 1.800. Se vocês voltarem quando vocês forem ver o vídeo, isso aqui é o peso específico que está lá na fórmula, mas vai ser sempre esse valor que a gente vai adotar. Então já deixo esse valor aí como padrão. Então meu peso do pilar, comprimento 0,25, largura 0,20, altura 2 e o peso específico 1.800. Então meu peso do pilar vai ser, vamos ver aqui, 0,25 vezes 0,20 vezes 2 vezes 1.800. Só o pilar, ou seja, seu próprio peso, vai dar 180 quilos. Depois que eu fiz tudo isso, enfim, eu chego aí no meu quarto passo, que é calcular
meu P máximo. E aí, peso máximo é o peso que eu calculei menos o peso do pilar. Vamos voltar para consultar. O peso do pilar a gente acabou de calcular 180 quilos, não é? O peso máximo e o peso total é 2.500 quilos. Então eu tenho o seguinte, e o meu P máximo vai ser 2.500 menos o peso do pilar, que é 180 quilos. Então a carga máxima que pode ser apoiada sobre o meu pilar vai ser 2.500 menos o peso aqui, 2.320 quilos. Eu posso apoiar 2.330 quilos no meu pilar? Não. Não, porque isso aqui é o máximo que pode ser apoiado para aquele pilar com 2 metros de altura, com 25 centímetros de comprimento e 20 centímetros de largura. Se eu aumentar a carga, eu preciso obrigatoriamente aumentar as minhas medidas ou a minha altura, ou aumentar todas as minhas dimensões aí, tá? Alguma pergunta? Vamos direto, porque aí eu já termino aqui com vocês, pode ser? Porque só tem agora o exemplo da interpolação de novo, para a gente encerrar aqui. Então vamos voltar lá na nossa colinha. Quando pedir para calcular carga máxima, igual tá aqui mostrando para vocês, para carga máxima, vocês vão fazer os seguintes cálculos, né? Primeiro, tensão admissível corrigida, que é igual a minha tensão admissível dividido pelo meu coeficiente de segurança. Segundo, vocês vão calcular o peso total do pilar, que é dado pela minha tensão admissível corrigida vezes a minha seção de apoio, a minha área. Terceiro, vocês vão calcular o peso do pilar, que é dado pela minha medida de comprimento do pilar, vezes a minha medida de largura do pilar, vezes a minha medida de altura do pilar, vezes 1.800, tá bom? Vezes e vezes. Essas medidas, cuidado para não confundir, porque aqui erra muito. No cálculo do pilar, eu tenho que estar com as medidas em metros, tá? Nos outros pode ser as medidas em centímetros mesmo. Só aqui que eu preciso que esteja em metros, por causa da minha medida do peso específico. Por fim, a última conta que eu tenho que fazer é a minha medida do peso, carga máxima. Então, a minha carga máxima é dado pelo peso menos o peso do pilar. E aí a gente tem os dois métodos de dimensionamento descritos aqui para vocês. Vocês devem estar tirando foto, quem está acompanhando aí, né? Vou deixar alguns segundinhos aí para vocês, para a gente fazer o último exemplo aqui. Tem alguma pergunta? Não? Então vamos lá. Se quando eu tenho que calcular a carga máxima, eu tenho que seguir esse roteiro, olha o que vai acontecer no nosso último exemplo aqui. Qual é
a carga suportada por um pilar de alvenaria de tijolo, né, igual o outro, em que a tensão admissível é 10 kg por centímetro quadrado. Deu medida, eu já vou colocar aqui o rascunho para mim não perder essas medidas. Tensão admissível 10 kg por centímetro quadrado, com a seção de 30 por 15. Então, ó, vou fazer o desenhozinho aqui de novo. Agora eu tenho que essa medida aqui é 30 centímetros e essa medida aqui é 15 centímetros. Um vezes o outro vai me dar a área de apoio do pilar, né, a minha seção transversal, que vai ser 30 vezes 15. Quanto que vai dar aqui? 30 vezes 15, 450 centímetros quadrados. Toda vez que der as medidas, já calculem, gente, porque uma hora vocês vão usar isso aqui. E eu tenho aqui também que a altura do pilar, então H é igual a 2,70 metros. Já vou até pôr aqui, ó, comprimento é 30 centímetros e a largura é 15 centímetros. E eu quero saber, mais uma vez, qual é a carga suportada pelo meu pilar aqui. Para fazer esses cálculos, lembra o nosso roteiro? Tá aqui, ó. Primeiro, vou calcular a tensão admissível corrigida. E para calcular a tensão admissível corrigida, eu preciso desse S, que é o meu valor do coeficiente de segurança. O valor do S, ele é tabelado, porém, eu só tenho 3 valores aí para o S. E aí eu tenho que, sempre que for necessário, interpolar os valores lá, porque nós temos aqui a relação de altura pela largura, e eu preciso agora ver qual é o valor do S em relação a isso aí. Então vamos lá. Vou refazer o desenhozinho aqui de novo, porque aí a gente não volta. Tenho 1, tenho 5, tenho 10. Aqui é a relação entre altura e largura. E aqui é meu coeficiente de segurança. Quando é 1, o coeficiente de segurança é 1. Quando é 5, é 1,4. E quando é 10, ele vai ser 2, né? 1,4, tá certo. Para fazer aqui, H dividido por L, em que o H, nós já até separamos aqui, ó. H ele vai ser 2,7 metros e a largura 15 centímetros. Então eu tenho aqui 2,70, 15 centímetros passando para metro, 0,15. 2,7 dividido por 0,15. Minutinho. Vai me dar 18. Vou só ver uma coisa aqui, pessoal. Aproveitar para explicar aqui com vocês com esse exemplo, ó. A 18, o que está acontecendo? O meu valor máximo que eu tenho tabelado é 10. Quando for 18, vocês vão adotar o critério máximo, que é 2, tá bom? Então, toda vez que passar de 10 a relação entre altura e largura, vai me dar o valor máximo. Porém, o que eu queria fazer com vocês não é nem isso. Então, vou até mudar aqui para a gente poder fazer interpolação, que aí eu explico a interpolação para vocês de novo, tá? Então ele vai ser de 30 por 30 centímetros. Então minha largura aqui, na verdade, deixa de ser 15 e passa a ser 30.
Quem quiser depois, façam esse valor com a medida de 15, considerando aqui que a proporção é 18 e a tensão admissível 2. Porque passou de 10, adota sempre o valor máximo que é 2. Porém, vamos refazer agora essa conta da seguinte forma. A relação altura por largura vai ser 2,70 dividido por 0,30, né? Então, 2,70 pela minha medida de largura, que é 30, vai dar uma relação que vai ser 9. Por que eu mudei o exercício só para dar 9 aqui para vocês? Para a gente poder interpolar de novo. Porque vocês vão ter que usar bastante aí a interpolação nos outros cálculos, tá? Deixa eu mudar aqui, para depois na hora do vídeo vocês não confundirem. E nós já fizemos o cálculo anteriormente. Então, 2,70 por 0,30 vai me dar aqui, ó, um valor de grau dos Beltrés, não, né, da relação aqui, 9. Quando é 9, eu não sei quanto que é o meu valor do coeficiente de segurança. E toda vez que vocês não souberem o valor de algo tabelado, que vai estar entre um valor menor e entre um valor maior, você não vai fazer média, vocês vão ter que interpolar, tá bom? E se você precisa interpolar, nós temos que montar a tabelinha igual nós montamos aquela hora. Na primeira vez eu coloquei para vocês lá, que aqui do lado era o grau dos Beltrés. Agora eu vou colocar aqui, ó, sempre em função do parâmetro que você está avaliando. Para o HL e para o meu coeficiente de segurança. A relação altura por largura que eu quero encontrar é 9. E o que está abaixo de 9? 5. Quando essa proporção é 5, meu coeficiente de segurança ele é 1,4. Depois do 5 tem o 9, que é o que eu quero encontrar. Esse valor eu ainda não sei. Quando ele é 9 vai ser x. E depois eu tenho um valor acima do 9. Então aqui eu tenho 10, em que o coeficiente de segurança vai ser 2. Como que eu faço a interpolação? Se eu tiver que interpolar isso na mão, é do jeito que eu falei para vocês. Ó, eu pego o primeiro lado aqui que eu montei e faço aqui. Maior pelo menor. Então, 10 menos 5 vai ser dividido pelo o outro lado, maior pelo menor. 2 menos 1,4. Isso tem que ser igual o que eu quero pelo menor. 9 menos 5 dividido pelo valor que eu quero encontrar, x menos 1,4. Como isso aqui dá muito trabalho para fazer à mão, depois tentem fazer à mão aí. Nós vamos voltar lá na calculadora e vamos refazer essa continha. Na calculadora aí para vocês devem estar vendo que minha calculadora ela já está com o reg aqui, ó. Então já está aparecendo da última interpolação que eu fiz. Muito cuidado, toda vez que vocês forem fazer interpolação, a primeira coisa que vocês vão fazer é limpar a configuração da calculadora, ou seja, Shift Mod, então ó lá, Shift Mod 3 igual. Olha lá, apareceu a palavra reset, então significa que você limpou toda a configuração. Aperta o botão ON e vamos configurar de novo. Para fazer interpolação na calculadora, primeiro, botão Mod. Mod, opção Reg. Na minha calculadora o Reg vai estar na opção 3. Apertou a opção Reg, opção Linear. Linear vai estar na opção 1. Configurei a calculadora para fazer a interpolação e está aparecendo aí no visor agora para vocês que está lá em cima dele o reg aqui, ó. Então quer dizer que está configurado.
configurado, agora eu vou pegar aqui, ó, primeiro valor, vírgula, o S. Então, ó, 5, vírgula, qual que é o valor do S? 1.4. M+. Apareceu o número 1, está armazenado. Se está armazenado, aperta o botão ON para limpar. Vocês vão pegar o valor de baixo. 10, vírgula, o coeficiente de segurança, vírgula, 2. M+. Armazenei o meu segundo valor. Então, armazeno o primeiro, que é o menor, armazeno o segundo, que é o maior. Aperto o botão ON. Para fechar, nós vamos pegar aqui, ó, o valor que eu quero, que é 9. Como eu não tenho o valor, eu não ponho vírgula X. O 9, vocês vão apertar aqui o botão igual para carregar o número na calculadora. Carregou, Shift VAR. E o botão VAR, se vocês olharem aí, tá debaixo do número 2. Todas as calculadoras, se não me engano, é o botão 2. Então, Shift, deixa eu ver se eu apertei aqui, ainda não, né? Ó. Shift 2. Vai aparecer essas opções aqui para você. E nessas opções, vocês vão apertar para o lado até aparecer o Y. O Y vai ser a opção 2 de novo. 2 e igual. Quer dizer que o valor do S vai ser igual a 1.88. Meu coeficiente de segurança ele é 1.88 aí, tá? Achei o valor do S. Então é trabalhoso porque, olha lá, eu fiz todas essas contas aí só para chegar no valor do S para calcular a tensão admissível corrigida. Aí agora eu vou calcular aqui, ó. A tensão admissível corrigida vai ser a minha tensão admissível dividido por S. Então isso aqui vai ser igual a minha tensão admissível que foi dado lá no exemplo para vocês. Deixa eu olhar aqui quanto que é. Se não me engane, aqui. 10 quilos por centímetro quadrado, né? Então 10 dividido pelo valor que eu interpolei, 1.88, vai me dar aí o valor da tensão corrigida. 10 dividido por 1.88, 5.32 quilos por centímetro quadrado. Acabei de calcular a tensão admissível corrigida, que é o meu passo 1. Passo 2 agora, calcular o peso total. Então vamos lá para o peso total agora. O P total vai ser a tensão admissível corrigida vezes a área de apoio da minha seção transversal, né? Lembram quanto que era? 30 vezes 15 vai dar 450. 30 vezes 30 agora que o senhor mudou, né? 30 vezes 30, obrigado, Denilson. Então vai dar 900, né? Então lá, peso vai ser o valor corrigido que a gente tem aqui, né? Que foi 5.32. Eu já vou fazer direto, né? Porque é 30 vezes 30 dá 900 centímetros quadrados, né? Vamos mudar aqui. Vezes 30. (900 centímetros quadrados). Eu vou ter o peso do pilar, 5.32 vezes 900, 4.788 quilos. Fiz o passo 2, faço agora o meu passo 3, que é calcular o peso do pilar. Comprimento vezes largura vezes altura, tudo em metros vezes 1.800.
Comprimento, 30. Largura, 30. Altura, 2,70. 0,3, 0,3 vezes 2,70, né? Então eu tenho aqui o meu peso do pilar, vai ser comprimento do pilar vezes a minha largura do pilar vezes a minha altura do pilar vezes 1.800. Isso aqui vai me dar como peso do pilar, comprimento 0,3, largura 0,3, altura 2,70 vezes 1.800. Peso do pilar vai ser 0,3 vezes 0,3 vezes 2,70 vezes 1.800, 437,4 quilos. Calculei o peso do pilar. Enfim, pessoal, nós chegamos no peso máximo. O peso máximo é dado pelo meu peso total menos o peso do pilar. Então agora eu tenho que a carga máxima que pode ser apoiada sobre o meu pilar vai ser o P menos o P do pilar. Isso aqui, 4.788 menos 437,4. Isso aqui vai me dar 4.350,6 quilos. Eu posso apoiar no máximo nesse pilar de 30 centímetros por 30 centímetros, com 2,7 metros de altura, essa carga. Se vem perguntando para vocês, eu posso apoiar uma carga de 5.000 quilos com os pilares dessas dimensões? Você não pode, porque a carga máxima seria essa, e 5.000 estaria acima do valor máximo, tá? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Eu sei que essa parte ela é bem mais trabalhosa que as outras, né? Cálculo de telhado, cálculo de parede é bem tranquilinho, porém o cálculo dos pilares a gente tem que tomar alguns cuidados. Seja na interpolação, né? Porque quando eu não tenho os valores na tabela eu preciso interpolar. Seja aí nas minhas unidades de medidas igual a gente tem aqui agora, né? Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Um questionamento? Jonathan, tá gravado, preocupa não, vou disponibilizar para vocês tanto a gravação da aula, quanto uma gravação que eu peguei na internet, que mostra separado, é um vídeo bem rapidinho, de 1 minuto e pouco, como que faz a interpolação. É só vocês treinarem. Se quiser pode fazer à mão, mas eu recomendo que façam isso na calculadora, porque é bem mais fácil e bem mais rápido aí para vocês. O que eu tenho aí agora, pessoal? Nós vamos estar trabalhando agora com... Eu vou mostrar para vocês, na verdade, a parte dos exercícios. Eu já coloquei o exercício lá para vocês. Ficou faltando, eu lembrei agora quando eu estava resolvendo aqui com vocês. Colocar as tabelas para vocês consultarem, tá? No cálculo lá dos exercícios, deixa eu ver aqui se eu consigo projetar. Acho que vocês estão conseguindo ver, né? Olha lá, é um exercício em que são lá número 1, 2, 3, 4 e 5, são 5 exercícios. Número 1 e 2 é dos cálculos da semana passada, a parte de paredes. Então, tá lá disponível já para vocês, né, o cálculo da parede, em que no número 1 vocês vão ter que calcular a espessura da parede e calcular a quantidade de tijolos para 100 metros quadrados, igual está mostrando aqui. No número 2, vocês vão ter que fazer a leitura da planta e calcular a quantidade de tijolos. São duas plantas, planta A e planta B. Lembrando
que vocês vão precisar descontar as aberturas de todos os vãos. E aí as medidas estão aqui, tá? Só uma consideração com relação às medidas das janelas. Tem lá comprimento, altura e altura do pendural da janela, né? Do parapeito ali da janela. Essa terceira medida, nós não vamos usar ela no nosso cálculo aí. Deixa eu ver se eu consigo... Só um minutinho. Rabiscar isso aqui para vocês. Vamos ver se vai dar certo. Não deu. Enfim. Ah, não, acho que deu. Essa medida aqui, ó, de 1 metro, vocês não vão usar. Essa medida de 1,90, vocês não vão usar. Também não. Essa aqui também, de 1 metro, também vocês não vão usar. Essa medida aqui também não. E nem essas. A gente só vai usar as duas primeiras medidas para determinar a abertura dos vãos, tá? Além do cálculo aí de paredes, tem mais 3 exercícios para fazer o cálculo dos pilares. O número 1, ou número 1 não, número 3, eu pergunto qual deve ser as dimensões. No número 4, eu pergunto qual deve ser ali a carga máxima, a altura máxima, né, o H e não carga. E número 5, eu pergunto qual é a carga. Então no número 5 é o que a gente acabou de fazer, o 3 e o 4 que a gente fez no começo da aula, certo? Período para entregar esse trabalho. Vocês vão ter até domingo que vem para me entregar esse trabalho. Só que vocês estão aí semana que vem, semana de prova, né? Então eu recomendo, se vocês tiverem disponibilidade, como agora a gente está em horário de aula ainda, usem esse segundo horário para começar a resolver. Eu vou estar tirando as dúvidas de vocês agora nesse segundo horário. Vou postar para vocês também, assim que encerrar aqui, eu tenho que carregar no YouTube a correção da atividade que vocês já me entregaram. Vocês fizeram uma atividade aí sobre o cálculo de telhados. Deixa eu ver se eu consigo carregar ela aqui para vocês. Ó, essa atividade do cálculo de telhados, vocês já me enviaram lá no AVA. E eu gravei a correção dela hoje para vocês. Então vocês podem consultar lá no AVA hoje já quais são as respostas, para ver se bateu aí com as de vocês, e também vai servir para vocês estudarem. Esse aqui, o último prazo que é para enviar do telhado é até agora 10 horas, então quem não fez corre. Tem 1 hora para enviar, que depois que o sistema fechar não vai dar mais para enviar. E esse outro aqui, reforçando, até domingo que vem, dia 24.